E como você vê a forma como Donald Trump tentou pressionar a Arábia Saudita? Foi a primeira vez que eu vi o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita dizer: não, nós é que vamos decidir a nossa política. Ela vai se basear nos nossos cálculos, não nos cálculos do governo Trump. Eu nunca tinha visto a Arábia Saudita falar desse jeito. E como você avalia a influência ou o impacto que essa guerra teve nos cálculos dos países do Conselho de Cooperação do Golfo? A gente está vendo um contraste bem claro. A Arábia Saudita parece estar mais conectada com a realidade, dizendo, olha, somos nós que tomamos essas decisões. Já os Emirados Árabes Unidos agiram basicamente como uma ferramenta dos Estados Unidos. Eles chegaram a enviar uma delegação de alto nível para a China, tentando pressionar os chineses a abandonar o apoio ao Irã. E, sinceramente, eu nunca vi uma humilhação pública tão grande quanto a que aconteceu quando a China colocou a delegação dos Emirados no devido lugar. Você não diz ao dragão o que fazer. A verdade é que o mundo mudou, e os Estados Unidos já não conseguem mais se projetar como aquela superpotência, o último grande poder, o garantidor absoluto da segurança global, que ninguém ousava desafiar por causa da nossa força militar e econômica esmagadora. E agora a gente tem hoje a realidade de que o Irã conseguiu enfrentar os Estados Unidos militarmente e que os Estados Unidos não conseguiram quebrar o país economicamente. O mundo se tornou um lugar muito mais complexo, mais cheio de nuances, com forças crescendo na China, na Rússia e em outros lugares que os Estados Unidos não conseguem superar. E veja, as nações árabes do Golfo, que por o quê? 4 décadas seguiram a doutrina Carter. Aquela ideia de que os Estados Unidos garantem a segurança, mas em troca, você alinha sua política externa com a deles. Eles estão percebendo que os Estados Unidos já não têm mais o poder de ditar os resultados e também não conseguem mais oferecer garantias. Então eles precisam se adaptar a isso. Alguns se ajustam mais rápido que outros. Eu acho que a Arábia Saudita está começando a enxergar a realidade, enquanto os Emirados Árabes Unidos continuam presos na própria ignorância. Vamos supor que eles consigam algum resultado nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Isso vai marcar uma nova era de cooperação entre os Estados Unidos e outros países? Os Estados Unidos são incapazes de cooperar com outros países sob o governo de Donald Trump. Então, eu acho que essa negociação vai ser a exceção, não a regra. A única forma de os Estados Unidos adotarem mudanças significativas de política que possam ser vistas como um retorno ao normal é através da derrota. Se o país não for desafiado, vai continuar fazendo o que sempre fez, seguindo o caminho mais fácil, e por aí vai. Acreditando que a América pode fazer literalmente qualquer coisa sem consequências. Mas à medida que somos desafiados e falhamos, somos obrigados a nos adaptar. E eu acho que o caso do Irã é o primeiro de muitos ajustes que provavelmente vão acontecer nos próximos anos. Mas isso não é os Estados Unidos aprendendo a se dar bem com os vizinhos. Publicar artigos dizendo que essa é uma oportunidade para matar negociadores iranianos é inacreditável. A pessoa tem que estar completamente fora de si para sugerir uma coisa dessas. O cara que escreveu esse artigo, ninguém acreditaria em nenhum tipo de negociação se algo assim acontecesse. Esse é o tipo de agenda israelense, porque eles têm matado e assassinado negociadores. Os Estados Unidos não podem ser assim. Eu não acredito que os Estados Unidos sejam assim. Essa administração não pede desculpas por nada. Eles são capazes de qualquer coisa. É aí que a gente chegou. Sabe, essa administração se espelhou nos israelenses em termos de comportamento. Então eu queria dizer, se a gente tivesse tido essa conversa há 6 meses, eu teria dito a mesma coisa que você. Não é assim que os Estados Unidos agem. Mas eu já não posso mais dizer isso. Veja, Donald Trump matou Qasem Soleimani. O povo americano ainda não sabe a verdade sobre esse assassinato. Sabe, esse era um cara que estava agindo a pedido de atores regionais para, enfim, criar oportunidades de paz. Ele estava numa missão de paz, de diplomacia, e é por isso que viajava abertamente, do jeito que viajava. E a gente matou ele, enquanto ele tentava, sabe, coordenar soluções não violentas para problemas que antes só se tentava resolver com violência. A gente matou o cara. O Trump matou ele. Então sim, nós somos totalmente capazes de fazer ações do tipo das que Israel faz. Você mencionou, Scott, que parece que, ainda na cabeça das pessoas que tomam as principais decisões nos Estados Unidos e em Israel, esse governo é visto como um governo ideológico. Chamam eles de radicais, e ninguém enxerga a postura mais pragmática do governo do Irã. Eu diria que não há nada de radical nesse governo. Se você conhece as pessoas, se conversa com elas, se observa a forma como elas veem o conflito, a guerra até agora, veja só, mais de 40 dias de guerra. Não há nada de radical neles, nada de ideológico. Eles não atacaram civis, porque no primeiro dia, uma escola primária foi atacada por caças. Eles não foram lá porque sabem o que querem, sabem o que é prático para eles. E na minha opinião, isso é algo que os Estados Unidos não conseguem entender. E Israel também não. Estamos lidando com pessoas que são incapazes de aceitar a verdade. Por que o regime iraniano sobreviveu à tentativa de assassinato contra Ali Khamenei? No Ocidente, a gente costuma pensar nele como um governo de teocratas radicais, que os ayatollahs mandam em tudo. Mas não é bem assim. O Irã é uma república constitucional. Quem está no comando é o presidente. É só ler a Constituição. O presidente tem muito poder. Mesmo nesses vários conselhos e comitês, é o presidente quem preside. É ele quem senta à cabeceira da mesa. Sim, o líder supremo está lá, mas ele está lá num papel religioso, para garantir que as políticas estejam de acordo com os fundamentos islâmicos da nação. Mas é a Constituição que orienta tudo. Até o Conselho dos Guardiões e o Conselho de Discernimento existem para garantir, sabe, a conformidade constitucional. Esse é um sistema que está em vigor há 5 décadas, e ele funciona. E o povo iraniano em geral acredita nele. Existem abusos de poder, claro que existem. Mas olha, quando as pessoas dizem que isso é um regime de ayatollahs radicais insanos, é porque não sabem nada sobre o Irã. Não entendem como o Irã funciona, como o Irã opera.
É uma falta total de respeito com o Majlis e com todo o conceito de democracia, de representação democrática e tudo mais. Então veja, a gente não pode permitir que pessoas que realmente conhecem o Irã aconselhem o presidente, porque essas políticas só funcionam se você acreditar nas informações erradas sobre o Irã e sobre o sistema de governo de lá. Mas não há nada de radical no Irã. O que eu acho que aconteceu é que acabamos fortalecendo um grupo mais conservador, que desconfia do Ocidente e que talvez esteja mais inclinado a se afastar do Ocidente e se aproximar mais do Oriente. Mas mesmo assim, lembre-se, as pessoas que falam sobre essa mudança de direção não estão, digamos, se vendendo para a China ou para a Rússia. São patriotas iranianos. A gente não respeita o fato de que as pessoas que estão governando o Irã hoje são, antes de tudo, patriotas iranianos. Que eles estão pensando no que é melhor para o Irã. E que um dos motivos pelos quais rejeitaram as políticas de Rouhani e Zarif é porque o Ocidente traiu o Irã tantas vezes ao longo do tempo. O Ocidente não é confiável. Então eles começaram a questionar aqueles que acham que deveríamos dar mais uma chance ao Ocidente. Para quê? Para trair o Irã de novo? E nós no Ocidente não queremos reconhecer as preocupações legítimas desses iranianos mais conservadores, então acabamos radicalizando eles. Fazemos com que qualquer oposição aos Estados Unidos e ao Ocidente pareça algo radical, extremista. E aí tendemos a ignorar o lado patriótico dessas pessoas, chamando-as de islamistas, radicais, fundamentalistas, extremistas, quando na verdade a maioria delas não é nada disso. Nenhum deles é extremo. Quer dizer, eu acredito que o Irã é uma nação de grande fé, e acredito que as pessoas que acabam chegando a posições de liderança, por ser uma república islâmica, são pessoas cujas crenças estão de acordo com a visão de uma república islâmica. Mas isso não faz delas islamistas, fundamentalistas ou extremistas, no sentido em que usamos esses termos para definir o wahhabismo, o salafismo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e coisas desse tipo. No Ocidente, a gente não consegue perceber as diferenças. Ou talvez até consiga, mas não queira, porque a verdade é complexa, e a gente prefere a simplicidade. Então a gente acaba aceitando mentiras. A gente aceita narrativas imprecisas porque é mais fácil assim, já que não estamos tentando vencer um debate sobre a realidade do Irã com os iranianos. Sabe? Não é como se eu precisasse convencer você. Eu preciso convencer o americano idiota que mora do outro lado da rua, o americano idiota que vive mais adiante, e o americano idiota que está aqui embaixo. Pessoas que são ignorantes sobre o assunto. Então, a narrativa que eu crio não precisa ser baseada em fatos, nem corresponder à realidade. Ela só precisa ser algo que o público americano ignorante consiga consumir facilmente. Deve ser frustrante para você e para o povo do Irã, que estão dizendo, ei, peraí, a gente realmente existe. Existe uma verdade aqui. Existe uma realidade aqui. Infelizmente, nos Estados Unidos, a gente não se importa com a sua verdade ou com a sua realidade. A gente só se importa em como pode distorcer os dados para que sejam consumidos politicamente aqui dentro do país. Desde o primeiro dia, o Irã disse que em todas as frentes é preciso, sabe, colocar um fim à guerra em todas elas. Uma dessas frentes é com o Hezbollah, no Líbano. E Israel teve as primeiras conversas diretas com o governo libanês. Mas o resultado disso parece ser que o Líbano pode acabar entrando numa guerra civil se seguirem por esse caminho. Qual é a sua leitura sobre isso? Pelo que eu entendo, Israel ocupa hoje cerca de 22% do Líbano. Então qualquer governo libanês que negocie com os israelenses sem reconhecer isso não é um governo libanês de verdade. É um braço de Israel. E o fato é que, sabe, a Constituição libanesa, as peculiaridades do sistema imposto pelos franceses, que garante a presidência a um cristão e o cargo de primeiro-ministro a um muçulmano sunita, tudo isso significa que não existe uma democracia de verdade. Isso significa que o Líbano é governado por facções. E a facção cristã e a facção sunita, pelo menos como estão representadas no governo, são facções que se venderam a Israel. Elas são controladas por Israel. Então, quando falamos de Israel negociando com o governo libanês, é como se Israel estivesse negociando consigo mesmo. O governo libanês é incapaz de fazer isso. A ideia de que o Hezbollah, que tira sua legitimidade justamente do conceito de resistência à ocupação israelense, que Israel não consegue derrotar o Hezbollah, e por isso recorre aos libaneses dizendo, vocês precisam desarmar o Hezbollah. Então, o exército libanês, em vez de enfrentar a força estrangeira que ocupa 22% do seu território, está massacrando o próprio povo. E agora deveria o que se voltar contra o Hezbollah? Isso não vai acontecer. O exército não vai obedecer a essas ordens, porque ele entende quais seriam as consequências. O exército não tem como derrotar o Hezbollah em um confronto direto. E se tentar, isso vai virar uma guerra civil. E quando virar uma guerra civil, sabe, de repente, a política que hoje limita o Hezbollah vai deixar de existir. E aí a gente vai ver um Hezbollah diferente. O Hezbollah é mais poderoso que o exército libanês. E é mais poderoso que o exército israelense quando se trata de defender o território do Líbano. E o Hezbollah não vai ser derrotado. O que estamos vendo agora é só um jogo, uma encenação dos Estados Unidos e do Líbano para criar uma certa percepção. Como isso vai afetar as negociações finais de paz? Bom, sobre isso eu não posso falar pelos iranianos. Eu nunca tentaria falar em nome dos iranianos. E também não posso falar pelos Estados Unidos, porque não estou em posição de fazer isso. Mas eu acredito que se eu fosse um negociador americano, eu poderia convencer os iranianos a reconhecer que o conflito entre Israel e o Hezbollah não pode ser colocado no mesmo pacote do conflito atual entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. São duas questões diferentes. Isso não quer dizer que vamos dar carta branca para Israel agir como quiser, mas precisamos reconhecer a realidade. Não vamos resolver o problema do Líbano hoje. Por isso temos que tratar disso em outro formato. Podemos estender o cessar-fogo. Podemos buscar uma cessação permanente das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã e, ao mesmo tempo, prolongar o cessar-fogo, entendendo esse contexto. Olha, a gente não pode garantir resultados aqui. Eu acho que essa é uma postura responsável.
Primeiro, esse formato não exige que o Irã pare de financiar o Hezbollah, e o Irã não vai fazer isso. Então eu acho que ao tratar essas questões separadamente, e o mesmo vale para os Houthis, ainda existem problemas não resolvidos entre o Irã, os Houthis e a Arábia Saudita. Esse conflito ainda não chegou ao fim. E eu ainda acho que eu poderia sentar com os iranianos e dizer, a gente precisa tratar o Iêmen como uma questão separada também. A gente precisa resolver o nosso problema fundamental, certo? Mas essas questões são muito mais complexas. Envolvem atores que estão fora do escopo direto do nosso conflito. E de novo, sabe, a gente precisa criar um mecanismo eficaz para manter o diálogo e resolver esses conflitos, sem, eu diria para os iranianos, sem impedir que vocês avancem. Eu quero que as sanções contra o Irã sejam suspensas. Eu diria isso como um negociador americano. Eu quero que essas sanções sejam suspensas. A gente não pode suspender as sanções se estiver amarrando tudo ao Iêmen e ao Líbano, porque esses problemas não vão se resolver da noite para o dia. Se a gente misturar tudo, isso vai se arrastar para sempre. A gente precisa resolver nossas pendências para que vocês possam ter as sanções suspensas e assim seguir em frente com o que for necessário fazer na região. E precisamos concordar que todos nós vamos participar disso. Talvez a gente possa falar sobre novos formatos. Talvez possamos envolver mediadores chineses. Talvez dê para fazer algumas coisas para mudar essa dinâmica. Porque se eu fosse iraniano, eu diria, então vocês estão propondo que a gente continue fazendo o que já fizemos antes, que não funcionou e só levou a ataques israelenses e americanos contra o Iêmen e o Líbano. Então acho que seria sensato conversar sobre trazer outras partes para facilitar essas negociações. Os chineses, os russos e por aí vai, para tirar um pouco o foco dos Estados Unidos. Quer dizer, é meio absurdo imaginar os Estados Unidos, junto com o Líbano e Israel, negociando o futuro do Hezbollah. É uma forma de enquadrar a questão que não faz o menor sentido. Enfim, é isso. O Hezbollah não é o Hamas. O Hezbollah vai além disso. Todo mundo sabe qual é o papel do Hezbollah. O Hezbollah derrotou os israelenses no ano 2000. Em 2006, eles enfrentaram os israelenses até um impasse. E hoje, estão vencendo os israelenses de novo. Então é isso. O Hezbollah é o Hezbollah. E não vai desaparecer tão cedo. O maior aliado de Donald Trump acaba de pedir perdão ao mundo. Ele foi a voz mais poderosa do trumpismo. Ajudou a eleger Trump 2 vezes. Defendeu cada absurdo, cada mentira, cada ataque à democracia. E agora, pasmem, ele está de joelhos, pedindo desculpas por isso. O que ele revelou sobre a guerra no Irã, sobre Epstein e sobre o próprio Trump vai chocar você. O Império Maga está desmoronando por dentro. E a confissão veio da boca do maior aliado que Trump já teve. Vocês e todos os outros que o apoiaram, vocês escreveram discurso pra ele. Eu fiz campanha pra ele. Quer dizer, estamos implicados nisso? Com certeza. Sim. Não basta dizer, bem, mudei de ideia. Isso é ruim, né? É como se, de maneiras bem pequenas, mas reais, você, eu e milhões de pessoas, como nós, fôssemos a razão pela qual isso está acontecendo agora. Acho que é um momento pra lutar com a nossa própria consciência. Você sabe, seremos atormentados por isso por muito tempo. Eu serei. E eu quero dizer que sinto muito por enganar as pessoas. Não foi intencional. É tudo que direi. São palavras que estão ecoando o mundo. Ele pede desculpas por ter enganado as pessoas. Essa declaração foi feita em um episódio de seu programa, The Tucker Carlson Show, ao lado do irmão Buckley, ex-redator de discursos de Trump. Ele disse ainda que não foi intencional. E o mais impactante veio em seguida, quando Carlson admitiu que ele e seu irmão estão implicados nisso, com certeza, e que serão atormentados por muito tempo, por terem ajudado Trump a retornar à Casa Branca. Em um momento de rara vulnerabilidade para um homem que construiu sua carreira na arrogância midiática, ele confessou, de maneira real, você, eu e milhões de pessoas como nós somos partes do motivo pelo qual isso está acontecendo agora. Agora, para a gente entender a dimensão do que aconteceu, pessoal, é preciso entender quem é Tucker Carlson. Ele não foi um apoiador qualquer. Durante a campanha de 2024, Carlson esteve ao lado de Trump em momentos cruciais, inclusive discursando na Convenção Nacional Republicana, onde declarou que a sobrevivência de Trump a uma tentativa de assassinato equivaleria a uma intervenção divina, que Deus havia escolhido salvar Trump porque tinha um plano para ele liderar o país. Abre aspas, algo maior está acontecendo aqui, disse Carlson na ocasião. Agora, o mesmo Carlson insinuou em seu programa que Trump poderia ser o anticristo. A queda foi tão vertiginosa quanto a ascensão. Ele descreveu a guinada militar de Trump como uma traição das promessas de 2024, quando Trump jurou encerrar guerras, não iniciá-las. A CNN classificou o episódio como a maior ruptura até agora entre Trump e uma das principais influências conservadoras. O The Guardian, em uma análise publicada hoje, foi direto. Abre aspas, o ponto de ruptura foi a guerra do Irã, uma traição da promessa de Trump de encerrar os envolvimentos estrangeiros dos Estados Unidos e a percepção da influência de Israel, que se tornou uma obsessão de Carlson. Carlson agora vê Trump como alguém que não apenas quebrou promessas, mas que se tornou exatamente aquilo que os conservadores do Estados Unidos First, Estados Unidos em primeiro lugar, juraram combater.
A reviravolta de Carson não foi um evento isolado. Foi o ápice de semanas de escaramuças públicas, alimentadas por 2 escândalos que expuseram as entranhas podres do trumpismo. Carson tem sido o crítico mais vocal da decisão de Trump de se juntar a Israel em uma guerra contra o Irã. Uma decisão que violou diretamente a promessa de campanha de 2024 de acabar com guerra sem fim. Em 7 de abril, ele classificou uma ameaça de Trump ao Irã como, abre aspas, um crime de guerra claro e um crime moral, alertando que levaria a sofrimento e morte em massa. E em outra ocasião, o Carson chamou Trump de vil em todos os níveis e sugeriu que um ataque que Trump fez a uma escola iraniana, que a administração dele classificou como acidental, poderia ter sido intencional. E o ápice dessa ruptura ocorreu quando Carson foi ainda mais longe. Ele sugeriu publicamente que assessores militares deveriam impedir Trump de usar códigos nucleares. Abre aspas. Descubram vocês mesmos os códigos da maleta nuclear, disse ele. Porque tudo está em jogo agora. Fecha aspas. Para um conservador da estatura de Carson, sugerir abertamente que um presidente republicano não está apto a controlar o arsenal nuclear, a mensagem não poderia ser mais clara. Ele explicou em seu podcast que Trump estava plenamente ciente dos riscos, que ele estava plenamente ciente de que era uma traição de suas promessas explícitas por 10 anos de não fazer isso, e ele fez isso contra a própria vontade. Fecha aspas. Carson chegou a chamar Trump de escravo de Israel e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas a guerra no Irã foi apenas uma parte da história. Carson também direcionou suas baterias para o caso Jeffrey Epstein, um escândalo que Trump tentou a todo custo enterrar, e tenta até hoje. Em discursos anteriores, Carson já havia insinuado que Epstein trabalhava para os serviços de inteligência israelenses, afirmando que todos em Washington pensam isso, mas ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E ele ainda falou, a verdadeira questão não é se Jeffrey Epstein era um esquisito que abusava de meninas. A verdadeira questão é por que ele estava fazendo isso, em nome de quem e de onde veio o dinheiro. Questionou Carson e aí ele responde. A resposta real é que Jeffrey Epstein estava trabalhando para serviços de inteligência, provavelmente não dos Estados Unidos. Fecha aspas. Ao levantar a questão Epstein, Carson tocou em um dos nervos mais expostos da administração Trump. Um caso que envolve diretamente o próprio Trump, que teve um relacionamento pessoal documentado com Epstein. A decisão do Departamento de Justiça de Trump de não divulgar mais informações sobre o caso apenas alimentou as suspeitas. E você se pergunta, como Donald Trump reagiu a essa traição vinda de dentro da sua própria base? O que você acha? Como você acha que ele reagiu, pessoal? Exatamente como todo mundo esperaria de um narcisista psicopata sob cerco, com ataques infantis, birra e projeção. Em uma publicação na rede social só dele, Trump atacou Carson e outros ex-aliados, incluindo Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones, chamando-os de pessoas estúpidas com QI baixos, loucos e criadores de problemas que dirão qualquer coisa por publicidade grátis e barata. Mas o momento mais patético veio quando Trump sugeriu que Carson deveria consultar um bom psiquiatra. O presidente dos Estados Unidos, sentado no salão oval, com sinais claros de demência, dedicou seu tempo a sugerir que um jornalista precisa de tratamento psiquiátrico por discordar de suas políticas de guerra. Abre aspas. Ele não conseguiu nem terminar a faculdade. Ele era um homem quebrado quando foi demitido da Fox. E ele nunca mais foi o mesmo, escreveu Trump. A ironia é que o homem que chama os outros de quebrados é o mesmo que, segundo relatos, foi impedido por seus próprios generais de entrar na sala de crise durante uma operação militar porque temiam que seu estado emocional pudesse comprometer a missão. O doente mental da história pode não ser quem Trump pensa. Lawrence O'Donnell, apresentador do MSNBC, fez uma análise cirúrgica do que a reviravolta de Carson realmente significa. Abre aspas. O que é importante sobre a mudança de lealdade de Tucker Carlson é que é muito, muito ruim para Donald Trump. Disse O'Donnell, que conclui que isso representa milhões e milhões de apoiadores de Trump se voltando contra ele nas pesquisas agora. Os números sustentam a tese de O'Donnell. A aprovação de Trump despencou para 33% em uma nova pesquisa da Associated Press, com uma forte maioria dos estadunidenses desaprovando seu manejo na guerra no Irã. 67% desaprova. Da economia, 70%, e do custo de vida, 76%. No entanto, há um detalhe que os otimistas não devem e não podem ignorar. A base trumpista continua fiel. Em outras palavras, o dano já está feito. A fidelidade da base pode manter Trump à tona, mas o movimento MAGA está rachado. E rachaduras, como qualquer engenheiro estrutural dirá, são o
prenúncio do colapso. E a pergunta que permanece, e a gente precisa especular isso pode representar o fim político de Donald Trump? A resposta honesta é: não imediatamente. Trump construiu um movimento que não depende de indivíduos. A base trumpista não é leal a ideias, princípios ou sequer a verdade. É leal a Trump como figura messiânica, como símbolo de ressentimento e vingança contra o sistema. Mas o que Carson representa é algo mais profundo do que a perda de um apoiador. Ele representa a falência intelectual do próprio movimento que ajudou a criar. Carson olhou no espelho e viu um monstro. Não apenas Trump, mas a si mesmo. Ele disse: havia claramente sinais de caráter baixo. Sabíamos disso. Admitiu Carson. Mas, como ele mesmo reconheceu, isso não foi suficiente para impedi-lo de ajudar a colocar um homem moralmente falido, um psicopata sem caráter, na posição mais poderosa do mundo. A confissão de Tucker Carlson é, acima de tudo, um monumento à hipocrisia estratégica do oportunista arrependido. Ele não está pedindo desculpas por ter apoiado um criminoso. Ele está pedindo desculpas por ter sido pego apoiando um criminoso que, afinal de contas, traiu até mesmo os interesses do oportunista. Carson não descobriu a maldade de Trump quando Trump ameaçou bombardear civis iranianos. Não. Ele descobriu quando a guerra começou a prejudicar seus próprios interesses políticos e sua própria credibilidade. A diferença entre Carson e os milhões de trumpistas que ainda o seguem cegamente não é que Carson é mais inteligente ou mais moral. É que Carson tem um podcast para proteger e uma audiência para não perder. Ele não está arrependido do que fez. Está arrependido de ter sido desmascarado. E a verdade mais inconveniente de todas é aquela que nenhum deles jamais admitirá. É que o trumpismo nunca foi sobre política, economia ou sequer sobre Estados Unidos first, em primeiro lugar. Foi sempre, do início ao fim, sobre um culto à personalidade